boa tarde. Meu nome é Hudson, sou médico aqui do Hemorrio, pós-graduado em nutrologia pela Abram. Queria agradecer ao convite do Hemorrio para falar de um assunto que é bem extenso, um assunto bem importante, que é a avaliação nutrológica do paciente oncológico. É uma doença aqui que está em alta, que cada vez mais está em estudos e é um assunto bem interessante. As perguntas eu vou deixar para o final da aula, para a gente conseguir matar o nosso tempo aqui, o tempo certinho. Bom, falando então da avaliação nutrológica do paciente oncológico, isso é um assunto bem interessante, porque hoje mais ainda a importância da assistência do paciente oncológico, ela deve ser cada vez mais multidisciplinar, deve ser uma avaliação feita pelos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, equipe de enfermagem, psicologia, assistência social. Então, é um assunto bem extenso que eu tentei fazer uma aula inicial. Me disponho aqui, a equipe do Hemorrio, a fazer um pouco mais aprofundada sobre outras partes do tratamento desse paciente oncológico. O que é importante a gente falar hoje sobre câncer e nutrologia, principalmente quando a gente fala de obesidade e câncer? Primeiramente, em todos os slides, eu coloquei alguns QR Codes para facilitar para vocês. O QR Code, ele já coloca direto para vocês aí na fonte, na bibliografia. Então, voltando aqui, o câncer e a nutrologia, principalmente hoje, quando a gente fala de obesidade e câncer, cada vez mais os números de obesidade estão aumentando e a obesidade está diretamente relacionada a casos de câncer, é um fator de risco para diversos tipos de casos de câncer. Então, hoje, mais ainda, a gente precisa olhar tanto a obesidade como também a doença oncológica e como essa interposição de uma com a outra. Aqui, iniciando, eu queria colocar para vocês, são palavras e doenças distintas que muitas das vezes acabam sendo colocadas como a mesma doença, como uma mesma entidade, e é importante a gente diferenciar para a gente fazer um manejo nutricional do paciente de modo adequado. A desnutrição. Então, desnutrição é um processo de perda das reservas corporais que é pela diminuição da ingesta alimentar. E a grande particularidade é que a gente tem uma reversibilidade dessa condição após o retorno e manutenção da ingesta alimentar. Claro, lembrando aqui que tem graus de severidade e o que baseia a fisiopatologia da desnutrição é que todos os órgãos e tecidos sofrem um catabolismo. A demanda metabólica energética é suprida primariamente pela lipólise, ou seja, pela quebra da gordura com liberação de cetonas e ácidos graxos, poupando o catabolismo proteico. Isso aqui é muito importante. Claro que em pacientes com uma desnutrição severa, esse paciente vai ter um grau importante de proteólise, um grau importante de catabolismo proteico. E a sarcopenia. Sarcopenia, hoje, é uma doença muscular já caracterizada com CID. Sarcopenia, mais ainda se tem se falado no mundo todo, porque hoje a sarcopenia não é mais aquela doença que acomete apenas o idoso, cada vez mais se vê pessoas jovens com sarcopenia. Em 2018, a gente teve, pelo Grupo Europeu, uma mudança na definição operacional da sarcopenia, em que a força muscular passou a ser o dado mais importante, em que a gente tem que avaliar a força muscular, a quantidade e a qualidade da massa muscular desse paciente e a performance física desse paciente, lembrando que se um paciente ele tem esses três critérios alterados, é um paciente que tem uma sarcopenia considerada severa, e lembrando aqui que hoje, com essa mudança para a atenção da força muscular, cada vez mais pessoas mais jovens têm sido acometidos por essa doença, então sarcopenia hoje não é uma doença apenas da terceira idade, e é uma doença que cada vez mais está sendo estudada e cada vez mais está colocada em xeque
devido à grande repercussão e à grande influência que essa doença tem na população geral, levando ao aumento de riscos, de quedas, diminuição de qualidade de vida e gastos em saúde pelo mundo todo. Então, quando a gente pensa em sarcopenia, a gente tem que primeiro triar esses pacientes. Qual paciente que eu tenho que pensar que possui algum grau de sarcopenia? Para isso, hoje, o questionário mais indicado no mundo todo é o SARC-F, em que o paciente é um questionário muito fácil de se fazer, em que a gente vai medir a força desse paciente, aqui sempre pensando se o paciente não tem alguma sequela neurológica, a força, dificuldade para caminhar, levantar da cadeira, se o paciente consegue subir escadas, quantas quedas ele teve no último ano. Às vezes o paciente, a gente vai pensar nessa sarcopenia, principalmente porque é um paciente que está sempre caindo, sem alguma doença neurológica que cause essa instabilidade. E no Brasil a gente conseguiu colocar esse questionário aí já com a medida da circunferência da panturrilha para mulheres abaixo de 33 centímetros e para homens abaixo de 34. Se o paciente tem um somatório de 0 a 10 pontos, ele não tem sinais sugestivos de sarcopenia, e de 11 a 20 ele tem um sinais sugestivos de sarcopenia, então tem que prosseguir com a investigação diagnóstica completa. Aqui, lembrando principalmente, quando a gente fala em oncologia e avaliação nutricional, isso não é apenas um ponto no tempo. Esse paciente tem sempre que ser avaliado, porque ele pode mudar a avaliação nutricional a qualquer momento, seja no pré-diagnóstico, esse paciente tem que ser avaliado no momento do diagnóstico da doença, durante a instalação do tratamento proposto para esse paciente, durante o tratamento e no desfecho desse tratamento. Então, é um paciente que a gente sempre tem que ficar olhando, paciente que a gente vai acompanhar aí por um bom tempo. Então, pensando aqui nesse paciente que tem algum grau, algum risco de sarcopenia, nós vamos continuar com a investigação desse paciente. Então, a gente vai começar a avaliar os pontos que a gente olha dentro da sarcopenia. Aqui, pensando na força muscular, nós temos aí a força de pressão, em que a gente usa um manômetro, ou se não, caso não tenha esse aparelho, a gente pode fazer o teste da cadeira, em que o paciente ele tem que levantar 5 vezes da cadeira, sem a ajuda das mãos, sem ajuda externa, e a gente conta o tempo que ele gasta para fazer isso. Então, aí, nisso a gente consegue avaliar a força muscular desse paciente. Existem diversos outros métodos, esses aqui são os mais indicados pela Sociedade Europeia. Quando a gente pensa em massa muscular ou qualidade da massa muscular, aqui a gente tem diversos métodos, nem sempre todos disponíveis em todos os serviços, que a gente pode avaliar a massa muscular total desse paciente ou a massa muscular apendicular. Existe por absorviometria por DEXA, que é uma densitometria de corpo todo, em que a gente consegue ter uma avaliação de composição corporal, mas nem todos os serviços têm esse aparelho, então não é totalmente difundido para todo mundo. Pacientes podem usar a bioimpedância elétrica, que hoje é um aparelho um pouco mais disponível no serviço de saúde, em que a gente tem balanças aí portáteis, em que a gente consegue ter uma maior facilidade, uma maior reprodutibilidade desse exame, então a gente consegue fazer ele diversas vezes, ou se não, a gente pode usar aí a tomografia ou a ressonância magnética nesses pacientes. Praticamente todos os pacientes que estão em tratamento oncológico vão fazer alguma ressonância, vão fazer alguma tomografia durante o tratamento, seja para estadiamento. Então, a gente pode usar aí o corte seccional de L3 nesses pacientes para ver a quantidade de massa muscular apendicular. Entretanto, aqui a gente se depara com algumas dificuldades em que diversos estudos são feitos com diversos tipos de população, então não se tem ainda valores que a gente consiga extrapolar para o mundo todo. Então, existem diversos protocolos, tá?
mas hoje a bioimpedância elétrica já é uma realidade um pouco mais presente e a tomografia ou a ressonância também. Já existem alguns estudos também em que a gente consegue ver a qualidade dessa massa muscular com ultrassom. E quando a gente vai observar a performance física desse paciente, existe o gait speed, em que o paciente tem que andar 4 metros e a gente observa qual a velocidade que ele faz esse exercício, ou se não, de 400 metros, mas, entretanto, já é um exame em que o paciente tem que andar uma, uma distância muito maior, então é um exame um pouquinho mais complicado de se fazer. Hoje o gait speed é o mais fácil da gente fazer, em que a gente pega o paciente num corredor e vê o tempo que ele gasta para fazer uma distância de 4 metros. Nisso, então, a gente conseguiu avaliar esse paciente, seja na força muscular, na performance física e na qualidade e na quantidade da massa muscular. Lembrando que hoje, um paciente que tem uma diminuição de força, uma diminuição de performance, não necessariamente a gente precisa comprovar essa diminuição na massa muscular, devido à dificuldade ainda de a gente ter um acesso a esses exames para toda a população. Aqui, lembrando aqui os pontos de corte aí da Sociedade Europeia de Sarcopenia, em que a gente usa aí uma força de preensão de menor de 27 quilos para homem e de 16 quilos para mulher. E aquele paciente que faz o teste de levantar da cadeira por 5 vezes, um paciente que demanda mais de 15 segundos, é um teste positivo, em que demonstra uma diminuição de força desse paciente. Aqui pensando em massa muscular apendicular ou massa muscular total, que a gente pode fazer pelo IMC, divididos ou pela altura ao quadrado. Geralmente, a gente usa pela altura ao quadrado, uma massa muscular apendicular aí menor que 7 para homens e menor que 5,5 para mulheres, e um gait speed em que o paciente tem uma velocidade menor que 0,8 metros por segundo. Aqui, outra tabela em que a gente também usa aqui a tomografia com índice de músculo esquelético. Isso aqui depende muito também do serviço, do radiologista. Hoje, a gente usa mais a bioimpedância elétrica. Se o serviço tem uma absorciometria por dupla emissão, que é a DEXA, continua nos valores aí de homem menor que 7 e menor que 5,5 quilos de massa muscular por metro quadrado, e na bioimpedância uma massa muscular apendicular aí também de menos de 8,5 para homens e menos 5,575 para mulheres. A bioimpedância hoje já é um exame que a gente consegue ter uma maior disponibilidade em alguns serviços, e hoje é um exame que a gente consegue reproduzir ele diversas vezes e, com isso, acompanhar esse paciente se ele teve alguma mudança de composição corporal com a instituição do tratamento. Aqui, novamente, também, usando aqui os valores aqui da Sociedade Europeia, existe também as recomendações do grupo asiático, mas da Sociedade Europeia são os mais difundidos no mundo todo, mantendo aí também menor que 7 e 5,5 para mulheres. E por que é importante a gente avaliar, nesses casos, a composição corporal desse paciente, e não só o peso desse paciente? Esse trabalho foi muito interessante, em que ele pegou pacientes com câncer esofágico. Eram 3 pacientes, um com IMC, o paciente A com IMC de 17, um paciente em franca caquexia, com uma depressão de massa muscular muito importante, uma depressão de massa corporal adiposa também. O paciente B, em que era um paciente sobrepeso, com IMC acima de 25, e um paciente C, um paciente obeso, grau 2, o IMC de 38, que não tinha um déficit de peso, obviamente, mas todos aqui a gente consegue observar, se a gente olhar aqui a parte vermelha, na massa muscular, isso aqui é um corte de C3 na terceira vértebra, um corte de L3, desculpa, na terceira vértebra lombar, que a gente consegue observar tanto uma diminuição importante da quantidade de massa muscular nos 3 pacientes, uma infiltração adiposa dentro desse músculo, principalmente aqui do paciente B e do paciente C, e no paciente A. E
uma diminuição da gordura subcutânea, que se mostra o contrário aqui no paciente C. Então, isso aqui é muito importante hoje, a gente não pensar apenas em número na balança, não pensar apenas em IMC, mas a composição corporal desse paciente, em que a gente tem hoje cada vez mais esse quadro de obesidade sarcopênica, em que são pacientes com IMC elevado, pacientes com uma grande quantidade de gordura adiposa, entretanto, com uma baixa quantidade de massa muscular. E hoje, quem trabalha com obesidade, isso aqui é uma entidade que a gente vê bastante no consultório, pacientes cada vez mais obesos e com cada vez menos massa muscular. E a caquexia, então, é um processo de perda de reservas em que ela é associada a um processo inflamatório e hipermetabólico que não tem reversibilidade total, mesmo com tratamento nutricional. Então, aqui é importante porque a caquexia tem diversos graus e essa avaliação desse paciente oncológico, ela deve ser começada no momento do diagnóstico, que o paciente, mesmo aquele paciente que não chega para a gente com uma aparência caquética, que não chega para a gente com uma perda de peso importante, é um paciente que já pode ter uma pré-caquexia, e é aí que a gente tem que trabalhar para evitar que esse paciente chegue a um grau de caquexia irreversível, que não vai ter nenhum retorno, nenhuma reversibilidade com a nossa terapia nutricional. Aqui a gente observa alterações do eixo hipotálamo-hipófise desse paciente que leva a uma desautonomia importante com hipermetabolismo, um hipercatabolismo aqui muito diferente dos pacientes em desnutrição, em que a gente vai ter uma menor síntese proteica muscular, com aumento da degradação proteica. Então, é aquele paciente que produz pouca massa muscular com o suporte nutricional que ele tem e aumenta a degradação dessa massa muscular, levando a uma resistência insulínica, aumento de inflamação, aumento do catabolismo, em que ele começa a queimar pele, músculos, ossos, gordura. É um paciente que tem um anabolismo reverso, em que o fígado, o baixo sistema imunológico acabam tendo um grande hipermetabolismo com aumento dessas proteínas de fase aguda, e uma gliconeogênese hepática preponderante, com aumento do consumo muscular, e uma menor inibição da gliconeogênese para a alimentação. Isso aqui é muito importante, porque é um paciente que começa a ter uma resistência insulínica muito importante, que a gente consegue lá na frente, nesses pacientes, tentar uma proposta nutricional, diminuindo a questão do carboidrato, mantendo uma alimentação com as custas de gordura, para tentar diminuir essa resistência insulínica, com isso diminuir o aumento do hiperinsulinismo nesse paciente, tentando diminuir esse estresse oxidativo e inflamatório. Aqui, então, a caquexia, em comparação com a desnutrição, as duas têm depressões de reservas, com uma limitação da ingestão alimentar, seja uma limitação intrínseca do paciente ou extrínseca, e, entretanto, a caquexia ela é associada também a um determinante catabólico, um determinante de hipermetabolismo, que é uma doença que, mesmo com o tratamento, a gente não consegue ter reversão total da doença. Por isso que é muito importante, quando a gente trabalha com oncologia, nós, da parte da nutrologia, o pessoal da nutrição, as equipes que fazem o tratamento desse paciente, o médico, a enfermagem, fisioterapia, todo mundo tem que estar atento a qualquer sinal de diminuição de ingesta alimentar desse paciente, porque o tempo todo ele tem que estar sendo triado, o tempo todo ele tem que estar sendo acompanhado, para evitar que leve esse paciente a um grau importante de caquexia, que a gente não consiga depois reverter isso para o paciente. E hoje é importante a gente lembrar que 30% aproximadamente dos pacientes em doença oncológica não morrem da doença oncológica, morrem em si de complicações nutricionais, e 30% de uma doença que é altamente prevalente no mundo inteiro e está aumentando-se cada vez mais o número de incidência dessa doença. Então, a gente é importante perceber o impacto que a nutrição tem dentro do desfecho, tem dentro do tratamento e na qualidade de vida desses pacientes. Então, quando a gente pensa em caquexia, a gente tem que olhar aqui por diversos fatores em que o paciente, pela doença oncológica em si, pelo tratamento, é um paciente que tem uma grande tempestade de citocinas,
com aumento de serotonina e prostaglandinas, uma diminuição da grelina, que é um hormônio orexígeno. Então, esse paciente vai ter uma diminuição da fome, é um paciente que vai ter uma dificuldade alimentar. Do tumor em si, a gente tem uma diminuição do esvaziamento gástrico, aquele paciente que vai ter uma sensação de plenitude maior. Então, é um paciente que a gente tem que ficar sempre de olho para ver se ele não está tendo regurgitação, se ele não está tendo azia. Um aumento do cortisol, e aqui é muito importante quando a gente for pensar de uso de corticoide lá na frente, a gente sempre tem que lembrar que o cortisol elevado, ele diminui a síntese proteica, aumenta a proteólise, aumenta a gliconeogênese, que isso vai levar a um hiperinsulinismo, e isso vai virando um ciclo, uma bola de neve em que o paciente cada vez mais vai ficando mais inflamado e ele vai cada vez mais comendo menos e fazendo uma depressão importante, principalmente da massa muscular, que é o nosso tecido metabolicamente mais ativo, e tem uma grande produção de fatores estimulantes, possui uma grande produção de hormônios anti-inflamatórios. Então, é importante a gente segurar o máximo essa massa muscular desse paciente. Tem uma diminuição do fator inibidor de proteólise, causando um aumento da proteólise, um aumento do zinco alfa-2-glicoproteína, em que se aumenta a lipólise, diminuição da lipogênese. Aqui é muito importante também que o paciente acaba perdendo gordura, só que durante o tratamento não é interessante que esse paciente perca peso. Mesmo um paciente que seja obeso, a gente tem que cuidar de perdas de peso muito elevadas nesse paciente. A gente não faz dieta restritiva nesse paciente, mesmo um paciente obeso. E aqui lembrar também da quimioterapia, que é as náuseas, vômitos, mucosite, cólicas, sangramentos e ilho. E o mais importante quando a gente pensa no tratamento desse paciente oncológico é que o paciente oncológico é um mundo extenso. A gente tem que olhar qual o tumor desse paciente, qual o sítio desse tumor desse paciente, qual o tratamento proposto. Existem tumores que causam uma maior depressão nutricional, existem tumores que causam uma diminuição da ingesta muito mais importante devido principalmente ao tratamento, se a gente for pensar aqui em tumores de cabeça e pescoço, tumores de pulmão. Então, o paciente vai fazer quimioterapia, o paciente vai fazer radioterapia, o paciente vai fazer transplante. Então, diversos fatores têm que ser avaliados. O paciente oncológico não é uma... A gente não consegue generalizar ele, porque é um paciente que vai para a cirurgia curativa, vai para a cirurgia para diminuir tumor, depois vai fazer NEL, vai fazer quimioterapia adjuvante, qual vai ser o tratamento proposto para esse paciente. Então, aqui, a importância de toda a equipe estar vendo esse paciente e acompanhando em todas as etapas do tratamento. Aqui, que eu havia falado, a gente tem que observar esse paciente desde o momento do diagnóstico, em que um paciente, às vezes, ele pode chegar para a gente numa pré-caquexia, mesmo que ele não chegue com aquela aparência que a gente sempre vai pensar que o paciente oncológico vai chegar sempre magrinho, paciente consumido, e não é essa a realidade. Então, o paciente que teve uma perda de peso menor ou igual a 5% do peso corporal total, que ele já apresenta alguma mudança metabólica ou algum grau de anorexia, esse paciente já tem que ser observado, é um paciente que já está em pré-caquexia, e é aqui, principalmente, que a gente tem que abordar esse paciente, porque aqui a gente consegue evitar que esse paciente piore nutricionalmente e tenha uma melhor qualidade de vida e tenha uma melhor resposta ao tratamento. Quando a gente pensar em caquexia já instalada, é um paciente que teve uma perda de peso maior que 5%, ou uma IMC menor que 20, uma perda de peso maior que 2%, ou um paciente já com algum grau de sarcopenia e uma diminuição da ingesta alimentar associada a uma inflamação sistêmica. E aquele paciente que não respondeu à terapia nutricional ou tem uma doença oncológica não responsiva ao tratamento, é um paciente que a gente tem que pensar numa caquexia refratária, paciente que tem menos de 3 meses de sobrevida, com uma performance muito baixa. Então,
já é um paciente que tem uma caquexia refratária, é um paciente que a gente já tem que pensar em uma outra visão da abordagem nutricional desse paciente. Aqui, os critérios pela Abram é uma perda ponderal maior que 5% em 6 meses, ou IMC abaixo de 20, com 3 ou mais critérios, aqui pensando em diminuição de força muscular, levando-se em conta sarcopenia, fadiga, anorexia, ou alterações laboratoriais, como anemia, aumento dos marcadores inflamatórios e um baixo índice de massa livre de gordura, que a gente, então, aqui consegue colocar aí um paciente que já tem algum grau de sarcopenia. Então, quando chega esses pacientes para a gente, esse paciente tem que ir para o ambulatório, esse paciente tem que ser acompanhado pela equipe da nutrição do serviço. Então, existem duas triagens nutricionais muito interessantes, que é a avaliação de subjetiva global, em que o paciente consegue responder, ou o NRS 2002, que é muito simples. Eu deixei aqui os dois QR Codes para vocês terem acesso a essas duas tabelas. São fáceis de fazer. Você consegue fazer isso no ambulatório, você consegue fazer isso na beira-leito do paciente, e você consegue repetir sempre essa avaliação nesse paciente para ter um acompanhamento longitudinal desse paciente, em que você consiga pegar esse paciente e evitar qualquer mudança nutricional, a gente já consiga ficar de olho e evitar que esse paciente aí tenha uma piora importante. E uma avaliação subjetiva global modificada, em que a gente coloca o paciente aí como bom estado nutricional moderado com risco de desnutrição e desnutrição grave, que a gente observa diversos fatores, como perda ponderal, alimentação, restrição da ingesta, restrição de atividade física, idade, úlcera de pressão, febre, uso de corticoide, perda da massa muscular, perda de massa gorda, edema e ascite, albuminemia prévia ao tratamento e pré-albumina após o tratamento, que a gente consegue categorizar esse paciente em alto, médio e baixo risco nutricional. Aqui, eu deixei essa tabela que eu achei muito interessante aqui no Hemorrhea. A gente tem um perfil de pacientes aí oncológicos da hematologia, né? A gente não são não são pacientes aí da oncologia geral, mas é muito interessante porque o tratamento em si muda o risco nutricional desses pacientes, pacientes que vão ser submetidos a transplante de medula óssea, radioquimioterapia por câncer de cabeça e pescoço ou de esôfago, são pacientes em altíssimo risco nutricional. Aquele paciente que tem uma doença de cabeça e pescoço, é um paciente que pré-tratamento já deve ser conversado com esse paciente sobre as diversas modalidades de nutrição com esse paciente. É um paciente que já vai sair do teu ambulatório provavelmente com algum grau de suplementação, já vai sair orientado à questão de provavelmente necessidade de nutrição enteral, ou já explicado o que é nutrição parenteral. É um paciente que provavelmente vai para a radioquimioterapia na 15ª sessão, é um paciente que já vai ter começado a ter muita mucosite, não vai conseguir comer, então a sonda é um artifício que a gente já vai ter que sempre explicar para o paciente, porque é um paciente em altíssimo risco nutricional, pacientes com médio risco em dose de cisplatina, antraciclina, 5-fluoracil, e pacientes de baixo risco que usem o melphalan, clorambucil, o 5-fluoracil em bolos, metotrexato em dose baixa. Então, aqui é importante a gente, da equipe nutricional, estar junto com a equipe médica, para sempre acompanhar o que esse paciente vai fazer de tratamento. Então, é um paciente que ele vai flutuar muito em baixo e médio risco sempre, em alto, médio e baixo risco, em determinado momento do tratamento dele, e a gente tem que estar sempre de olho para intervir rapidamente, para que ele não piore a sua composição corporal, não perca massa muscular e, com isso, aumente a toxicidade do tratamento e tenha uma menor resposta desse tratamento. Aqui, a gente continua avaliando esses pacientes. São pacientes, igual eu falei, vai ser um paciente cirúrgico, um paciente de quimioterapia, um paciente de radioterapia,
O paciente cirúrgico vai ter uma ressecção do trato gastrointestinal, leva a uma desidratação, distúrbio eletrolítico, má absorção, o paciente que tem dor, então ele diminui a sua ingesta alimentar, o paciente com fadiga, quimioterapia, náuseas e vômitos, hiporexia, paciente anoréxico, diarreia ou constipação, alterações gastrointestinais são importantes, paciente que fica muito distendido, e depressão e o estado psicológico desse paciente, como também o estado psicológico dos familiares desse paciente. É muito importante aqui a gente sempre ficar de olho com a equipe da psicologia, porque existe uma pressão muito grande das famílias que o paciente tem que comer. Existe uma crença popular que o paciente, para passar pela quimioterapia, tem que estar fortinho, tem que ganhar peso, e isso acaba gerando uma certa pressão muito grande nesse paciente, que ele, às vezes ele não consegue comer porque ele tem alguma dificuldade alimentar, ele está com dor para se alimentar, ele está com muita mucosite, ele está com muita náusea, e um familiar que está sempre ali insistindo, isso acaba gerando certos conflitos entre o familiar, com o paciente, com a equipe. Então, isso tem que sempre ser visto pela equipe da psicologia, por isso que eu falo que o tratamento desse paciente é realmente multidisciplinar, não é de uma pessoa só. E a radioterapia, com mucosites, xerostomia, disgeusia, disfagia, levando aí, então, uma perda de peso e uma perda de massa muscular. Aqui, então, algumas estratégias nutricionais daquele paciente que a gente triou. É um paciente que tem um risco nutricional, então a gente tem que começar a acompanhar esse paciente. A gente vai fazer um segmento nutricional, um segmento interdisciplinar, avaliar os sinais e sintomas que esse paciente está apresentando, fazer um suporte clínico junto com a equipe médica e avaliar a indicação de suplementação ou não. Recomendações nutricionais aqui da Braskem, uma diretriz brasileira. Enquanto a oferta energética para os pacientes adultos, a gente tem que pensar em 25 a 30 calorias por quilo de peso dia. Lembrando aqui, se a gente tem no nosso serviço avaliação de oferta energética desses pacientes, seja por bioimpedância, seja por calorimetria indireta, isso fica cada vez mais individualizado para esse paciente, mas não são todos os serviços que têm essa aparelhagem. Um paciente com câncer idoso, desnutrido, com IMC menor que 18, a gente tem que pensar em aumentar essa oferta energética desse paciente. Claro que, independente da idade do paciente, a gente sempre tem que pensar se é um paciente que tinha um risco nutricional muito elevado, um paciente que está há muito tempo sem comer. Essa introdução alimentar deve ser feita com calma, deve ser feita progressivamente para evitar complicações do retorno alimentar desse paciente. Pacientes aí sobreviventes do câncer são semelhantes a indivíduos saudáveis, e pacientes obesos aí a gente diminui um pouco essa oferta calórica desse paciente, lembrando aqui que a gente não pode diminuir muito, é um paciente que também não pode ter uma dieta muito restritiva, a gente não pode correr o risco que esse paciente perca massa muscular, e associado aí a esse perfil inflamatório muito importante da obesidade, ele não tenha uma resposta metabólica muito ruim ao tratamento e à doença de base. Recomendações aqui de ofertas proteicas desses pacientes. Um paciente adulto em uso de antineoplásico, a gente tem que pensar aqui pelo menos 1 grama de proteína a quilo. Se tem uma inflamação sistêmica muito importante, a gente pode chegar até 2 gramas. Para aqueles pacientes aí com doença renal, hoje a gente já tem diretrizes que esse paciente não pode receber menos de 1 grama de proteína por quilo de peso. E os pacientes em tratamento paliativo, isso tem que ser discutido aí com a equipe, discutido com a família, para manter uma meta nutricional que seja para conforto desse paciente, e pacientes sobreviventes do câncer entra aí com uma população geral. Controle de sinais e sintomas. Aqui eu deixei essas tabelas aqui para vocês, mas algumas coisas a gente consegue trabalhar dentro do hospital para que o paciente consiga comer e consiga comer de um modo mais fácil, facilitando assim o ato
da alimentação desse paciente. Um paciente que tem disfagia, ele tem dor para comer, a gente sempre tem que chamar a fonoterapia, aumentar o aporte calórico desse paciente, às vezes com suplementação, evitar alimentos secos, alimentos duros. O paciente sempre tem que estar com a cabeceira elevada. E um paciente que tem uma disfagia grave aqui, por exemplo, num paciente com doença de cabeça e pescoço, a gente tem que sempre pensar aí na terapia interal para esse paciente. Odinofagia, também mudar a consistência da dieta, melhorar o aporte calórico, se necessidade, a gente suplementar esse paciente, evitar alimentos secos, muito frios ou muito gelados, muita condimentados, muito picantes. Disgeusia, aqui a gente tem que conversar com a família, por isso que é muito importante essa abordagem familiar com esse paciente, para tentar levar a estimular esse paciente a comer seus alimentos preferidos, preparar um prato mais colorido, que vai levar a um apetite maior desse paciente visualmente, usar ervas, especiarias para aumentar o sabor desses alimentos, xerostomias aqui, a gente pode usar gotas de limão nos alimentos, balas cítricas, sempre alimentos mais umedecidos, nada muito seco, porque vai piorar essa xerostomia desse paciente. Mucosite, chamar o pessoal da odonto, o laser aqui ajuda bastante, diminuir o sal. Se esse paciente não está conseguindo comer, a gente pode entrar com suplemento oral, com suplemento líquido. Hoje a gente tem diversas marcas, uma gama importante aí de suplementos que a gente pode usar para esse paciente. Ele evitar alimentos secos, em extremos de temperatura, chamar o pessoal da odonto. Náuseas e vômitos aqui, é uma coisa muito já sedimentada aqui no cuidado do paciente, né? Um paciente que que faz quimioterapia tem uma sintomatologia muito importante aqui em náuseas e vômitos, deixar esse paciente aqui junto com a equipe médica ciente, para que tenha um controle médico muito grande desse paciente, evitar que o paciente alimente sem um alto teor de gordura, em que a gente vai ter um esvaziamento gástrico menor, então leva mais náusea, leva mais vômitos. Alimentos cítricos, aqui é muito comum a gente ouvir do paciente aquele picolé de limão, né, que tira um pouco a náusea desse paciente, bebidas à base de gengibre, e a diarreia, evitar alimentos ricos em lactose, glúten, sacarose, muito condimentados, aumentar a ingesta líquida desse paciente, observar uma dieta pobre em fibra insolúvel, adequada em fibras solúveis, para aumentar o bolo fecal desse paciente, constipação, que é o oposto aí da diarreia. Hoje, pacientes que usam muito opioides, doses altas de morfina, tramadol, então acabam evoluindo aí com uma constipação importante, aumentar essa ingesta hídrica, conversar com a equipe médica sobre a analgesia desse paciente, fibras, alimentos ricos em fibras insolúveis, de caráter mais laxativo, atividade física, se não tiver nenhuma contraindicação, isso é muito importante aqui, não só na melhora de sintomas e relacionados à doença, mas sim também buscar sempre uma melhora na condição física desse paciente, um paciente que tem que fazer exercício para tentar melhorar a massa muscular e, com isso, ter uma melhor resposta ao tratamento. Inapetência, chamar o pessoal da nutrição, aumentar a densidade calórica desses alimentos. Às vezes é um paciente que não consegue comer muito, então a gente precisa aumentar a densidade calórica dessa alimentação, aumentar a quantidade de proteínas nessa alimentação e entrar aí com suplementos, caso for necessário. O suporte clínico aqui, nesses pacientes que têm um grau de anorexia, existem aí os progestagênicos, que são os fármacos de primeira linha, só que aqui a gente tem que sempre pensar nos riscos, principalmente o risco de tromboembolismo, tá? Hipertensão e hiperglicemia, que às vezes já está presente nesses pacientes. Aqui eu coloquei o norgestrol e a medroxyprogesterona, que podem ser usados. Os corticoides,
observa-se um aumento do apetite, mas assim, a gente precisa manter isso no máximo 3 semanas, pelo risco de miopatia, aumenta a resistência insulínica, aumenta a imunossupressão num paciente que já é imunossuprimido, num paciente que já tem um grau de resistência insulínica, que já tem uma perda de massa muscular importante, então, o uso do corticosteroide, buscando aí o aumento do apetite desse paciente, deve ser feito com cautela. O mais utilizado hoje é a dexametasona. A ciproheptadina, que é um antihistamínico e antisserotoninérgico, tem uma boa resposta, mas tem alguns efeitos colaterais, como sonolência, principalmente, náuseas e vômitos, 4 a 8 miligramas, 3 vezes ao dia. Tem uma boa resposta também, entretanto, é uma resposta que depois de um tempo ela acaba a gente não observa tanto mais a melhora do apetite desse paciente. E suplementação oral, na literatura, hoje a gente tem algumas coisas que já são mais sedimentadas, pacientes que vão entrar para cirurgia. Hoje a gente tem a indicação aqui da imunoterapia. Eu não trouxe aqui nessa aula, porque é um assunto bem extenso, mas é que a gente usa hoje o ômega 3, a arginina, nucleotídeos. Eu trouxe aqui o ômega 3, que ele é mais difundido, que ele diminui essa inflamação, ele melhora a qualidade de vida desse paciente, sem, entretanto, aumento de massa magra. Aqui dentro da hematologia, a gente tem que cuidar sempre do uso do ibrutinib, pelo risco de sangramento, e a Abram orienta hoje 1 a 4 gramas por dia de EPA e 1,5 gramas aí de DHA. Hoje, o ômega 3 é um suplemento que todo paciente tem que ter esse acesso durante o tratamento. A glutamina é um suplemento hoje de extrema difusão dentro do meio nutricional, mas não se observa a indicação hoje pela EFMA, a Sociedade Europeia, de suplementação ainda. Alguns estudos melhoraram a imunidade, melhoram o mucosite. Hoje a gente tem um uso muito importante da glutamina aí para trato gastrointestinal, que ela serve ela serve de fonte energética para os enterócitos que têm uma taxa de renovação muito grande. Então, pacientes que têm aí uma doença inflamatória intestinal, pacientes que têm alguma doença funcional intestinal, hoje a glutamina tem o seu uso, com melhora importante de sintomas, diminui a questão da translocação bacteriana, diminui a inflamação da parede do trato gastrointestinal. Entretanto, aqui no paciente oncológico ainda não se observa indicação e cuidar pacientes em TMO e PLITIC. Em um estudo observou aí, no estudo duplo cego, que teve maiores recidivas de doença em pacientes com TMO autólogo que usaram a glutamina. Então, hoje a gente não se usa. Um que eu não coloquei aqui, mas que é muito importante, é a vitamina D. A gente sabe da importância da vitamina D não só na fisiologia do cálcio, na fisiologia óssea, mas sim também na questão anti-inflamatória, na questão muscular, na saúde muscular. Então, pacientes têm que ter avaliação de vitamina D e, se necessário, a suplementação. E aqui é muito importante que existe também a grande preocupação da sociedade que o paciente que está em tratamento oncológico precisa usar multivitamínico o tempo todo, compra isso, compra aquilo, e não. Pacientes que vão suplementar são aqueles pacientes em que tem uma deficiência, não se tem indicação de usar multivitamínicos aí para esses pacientes sem ter uma real necessidade, sem uma real deficiência. Então, aqui são 2 parâmetros que a gente sempre tem que olhar: o que o paciente precisa e o que o paciente está nos apresentando, qual a idade desse paciente, mudanças hormonais desse paciente, com diminuição aí da testosterona, que leva a uma diminuição importante aí da massa muscular durante esse tratamento, uma diminuição da ingesta alimentar, inatividade. Aqui é importante chamar o pessoal da fisioterapia. O paciente tem que fazer a atividade física que ele consiga fazer, claro. Se possível, fazer uma atividade de resistência em que o paciente tente aumentar a massa muscular, pacientes inflamados. E aqui, eu coloquei aqui o que a gente pode usar, a questão do ômega 3, vitaminas, principalmente a vitamina D,
Existem aqui, igual eu falei, o HMB, a carnitina, a leucina, pensando aqui em nucleotídeos para imunonutrição para pacientes que vão entrar em cirurgia e a necessidade metabólica e energética desse paciente. Aqui, eu coloquei um esboço aqui da ESP, que esse paciente que vai ser triado é um paciente que, se tem algum risco nutricional alterado, então é um paciente que tem que entrar aí no nosso ambulatório, ele tem que avaliar a ingesta, tem que avaliar sintomas nutricionais, o grau de inflamação, o grau de performance física desse paciente, qual a quantidade de massa muscular, a qualidade dessa massa muscular que ele tem, se ele teve uma perda de peso, então aqui a gente, pensando numa população geral de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso dia, pacientes aqui na ingesta proteica, igual eu já comentei, de 1 a 2 gramas por dia, e, como eu falei, vitaminas e minerais devem ser suplementados aqui só se o paciente tem uma deficiência. Aqui, sobre nutrição, intervenção nutricional, é importante colocar aqui que o paciente tem sempre que ser aconselhado quanto à necessidade que ele pode evoluir para uma necessidade de usar um suplemento, de ter uma dieta um pouco mais hipercalórica, um pouco mais hiperproteica. Isso tem que ser realizado em diversas consultas, em que a gente vai aconselhando esse paciente. Esse aconselhamento nutricional é muito importante, essa prescrição nutricional deve ser feita. Pacientes que têm um risco aumentado nutricional, ele já sai ali do teu consultório, geralmente aí com algum suplemento, que igual eu dei o exemplo aí de um paciente com doença de cabeça e pescoço, em que ele tem um risco nutricional muito elevado, pacientes precisam fazer exercício conforme a aceitação e conforme a capacidade desse paciente também, para melhorar essa massa muscular, melhorar a função física e metabólica desse paciente, e assim ele responde melhor ao tratamento proposto para ele. Muitos quimioterápicos são calculados aí pelo peso, e a gente sabe hoje que essa toxicidade do quimioterápico depende muito da quantidade da massa muscular desse paciente. Então, um paciente que tem uma quantidade muito baixa de massa muscular, entretanto, é um paciente obeso sarcopênico, ele vai ter altas doses de medicação com uma massa muscular muito baixa, é um paciente em risco aí de uma toxicidade do tratamento muito elevada. Aqui, alguns fármacos nutrientes, igual eu comentei aí, a gente pode usar o corticoide, os progestagênicos, a gente sempre tem que cuidar o risco de tromboembolismo nesses pacientes, cuidar sempre aqui em pacientes idosos, o uso do Plasil, o uso de procinéticos, que pode ter aí ação no sistema nervoso central desses pacientes, e o que a gente não deve usar ainda, que não tem ainda provas suficiente para melhorar essa questão da anorexia, essa questão da hiporexia, como anti-inflamatórios, uso de canabinoides, isso ainda não tem nenhuma recomendação pelas sociedades. E colocar esse paciente onde ele está tratando. É um paciente que vai para a cirurgia, ele vai ter uma avaliação nutricional, é um paciente que vai ter um tratamento curativo, ele vai ter uma outra avaliação, é um paciente que está numa doença que já tem critérios de paliação, ele vai ter uma outra avaliação, uma outra conduta nutricional, ele vai usar altas doses de quimioterapia, vai para transplante, então é um paciente que tem um risco nutricional muito mais elevado. E aqui o que a gente pode fazer ou não, como nutrição, uma terapia nutricional, aumentando a ingesta proteica desse paciente, às vezes abrindo mão aí de dieta integral, ou paciente que tem alguma contraindicação do uso do trato gastrointestinal por alguma complicação do tratamento ou por alguma cirurgia de ressecção intestinal, a gente entrar aí com a terapia parenteral e o uso do exercício físico com o pessoal da fisioterapia, com o pessoal aí da educação física, melhorando aí essa questão de sintomas dos pacientes e avaliação metabólica desse paciente.
Nesses pacientes, então, aqui, acho que é muito importante aqui a gente avaliar a questão dos pacientes em cuidados paliativos. A gente vai olhar a resposta e a sobrevida desse paciente, evitando aqui, na verdade, uma invasão muito grande desse paciente, isso tem que ser conversado com a família, conversado com o paciente, colocar o paciente aqui num cuidado aqui de conforto, num cuidado que a gente não leve nenhum malefício para esse paciente. E eu queria encerrar aqui a minha aula. Sei que é uma aula densa, é um assunto muito denso, em que a gente tem, para conseguir abordar, seriam diversas aulas aqui. Queria deixar meu contato. E se tiver alguma pergunta agora, aqui. Paciente renal oncológico não pode receber menos de 1 grama de proteína por quilo de peso. Essa recomendação para os pacientes em diálise conservadores? Sim, hoje nas orientações, paciente que para o paciente que não é oncológico, a gente tem recomendações diferentes. Aquele paciente que está em pré-diálise, a gente tem uma tendência a diminuir a questão da carga proteica para evitar que esse paciente entre em diálise. Mas no paciente oncológico, em que eu tenho uma demanda metabólica muito importante, as orientações para esses pacientes são manter pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso. Paciente com câncer avançado com algum grau de demência associado e ingestão por via oral bastante reduzida. Quais opções podemos oferecer a esse tipo de paciente? Isso aqui é muito importante. Durante todo o segmento desse paciente, durante todo o tratamento, é um paciente que ele pode evoluir para uma necessidade de invasão em alguns momentos em que a gente tem que abrir mão aí da sonda, a gente tem que abrir mão da terapia parenteral, caso esse paciente tenha alguma contraindicação de usar a terapia interal, um paciente que tem que descansar o intestino ou um paciente que teve alguma complicação, que está ali no CTI, que está em uso de droga vasoativa muito elevada. Então, para esses pacientes que têm algum grau de demência associado e tem uma ingesta por via oral muito reduzida, tem que abrir mão, sim, aí do uso da sonda para suplementar esse paciente e sempre avaliando se esse paciente consegue ter algum retorno aí da alimentação por via oral, que não vai ter nenhuma complicação, como mucosite do tratamento. Então, a sonda aqui, nesse caso, é bem importante a gente conversar com a família, porque vai trazer uma facilidade aí de suplementação e de conseguir a meta energética desse paciente. Como manter massa muscular no paciente que foi orientado a não fazer qualquer tipo de exercício? Minha irmã tinha sobrepeso e foi orientada a perder peso e não fazer qualquer tipo de esforço físico. Passou a ter refluxo contínuo, medo de se alimentar, foi a óbito, meus pêsames, mais magra, com constipação severa e triste por ter top elétricos. Era portadora de mieloma. Aqui é uma paciente complicada. Paciente que tem mieloma, ele tem um alto risco de fratura, então ele já chega para a gente no diagnóstico com diversas fraturas, então é um paciente que, pela parte osteomuscular, a gente tem que ter algum cuidado com esse paciente. Então, nesses casos, a gente tenta aumentar um aporte proteico para esse paciente. Existe alguma suplementação, como o HMB, que a gente já pode usar para tentar ter uma melhor sinalização de mTOR desse paciente, para aumentar a massa muscular. Entretanto, aqui a gente fica meio que numa faca de dois lados, digamos assim, porque é um paciente que eu não consigo ter uma atividade, é um paciente que vai ficar em atividade, muito importante, com consumo de massa muscular importante, e com isso também trazendo aí uma dificuldade alimentar, igual você colocou aqui, a questão do refluxo. Então, ter uma abordagem intensa, medicamentosa, mudar a consistência da alimentação, mudar o tipo de alimentação, evitar alimentos aí ricos em gordura que vão ter um menor esvaziamento gástrico desse paciente, para tentar usar aí antieméticos, às vezes em doses mais altas, em associações. Então, realmente é uma paciente
que demanda aí um cuidado intensivo e a gente melhora de um lado e tenta remanejar ali do outro. Aqui, sobre a questão do tipo de proteína para suplementar, hoje a gente tem diversos aí, suplementos que a gente pode usar, existem alguns suplementos prontos já, então, como também o próprio Whey Protein. O Whey Protein é uma fonte de proteína aí muito boa, muito biodisponível, e aqui é muito importante a gente pensar nessa suplementação, porque, às vezes, o paciente tem uma dificuldade tanto de conseguir comer a proteína por anorexia, não, o paciente não tem fome, como também ele tem dificuldade de mastigar uma carne, porque o paciente está com mucosite, ou senão ele teve uma perda de peso muito importante, e aí a prótese dele está bamba, a prótese dele está machucando. Então, o whey protein entra aqui como uma boa forma de suplementação, é uma forma segura de suplementar proteína. A odonto só consegue entrar na área da laser terapia ou podemos fazer procedimentos na cavidade oral durante o tratamento? Bom, aqui o laser ajuda bastante. Uma avaliação da odonto sempre deve ser feita em todos os pacientes. Os pacientes têm sempre que ser encaminhados para odonto, igual eu dei o exemplo agora. É muito comum esse paciente ter, devido à perda de peso, a prótese dele fica bamba, ah, e o paciente não consegue comer porque ele sente dor para comer. É muito comum o familiar tirar a prótese do paciente e guardar, porque o paciente vai internar, ele tem medo de perder essa prótese, e aí o paciente não consegue comer, porque na verdade ele está sem os dentes. Então, a odonto aqui consegue nos ajudar, além da laser terapia, ele consegue ter uma avaliação se o paciente não está com alguma úlcera, se não está com algum machucado pela prótese, se o paciente tem dentição, para conseguir comer, ou se a dentição que ele tem está com alguma cárie, algum canal, alguma coisa que está doendo, alguma coisa que impede esse paciente a comer. Pacientes com câncer, quais são os achados hematológicos? Aqui é um mundo à parte. Gostaria de saber a suplementação de proteína, igual eu comentei, o whey protein é uma boa proteína. Aqui a gente pode usar tanto o whey protein batido com alguma fruta, se o paciente consegue comer, ou se não, a gente pode entrar aí com proteína líquida. Existe hoje diversas marcas que têm essa questão do suplemento líquido, que ajuda muito o paciente a comer e comer de um modo mais fácil. O paciente está com dificuldade alimentar, está com muita dor para se alimentar, a proteína líquida ajuda a gente conseguir suplementar esse paciente. Quais seriam os cuidados que o enfermeiro terá de fazer com mais atenção nesses pacientes? Eu acho que aqui a enfermagem aqui que está sempre do lado do paciente, né, que está sempre ali atentas aos sinais e sintomas desse paciente. É um paciente que está com algum distúrbio gastrointestinal, o paciente está vomitando muito, às vezes o paciente está sem um familiar, se aí você percebe que o paciente não está conseguindo comer, o paciente está com recusa alimentar, então a enfermagem nos ajuda muito a sinalizar como que esse paciente está evoluindo. Então a gente sempre tem que estar muito perto aí da enfermagem, porque a enfermagem tem um papel muito importante no cuidado do paciente, porque eles conseguem sinalizar qualquer mudança de comportamento que o paciente tem. O paciente está mais sonolento, o paciente está com muita diarreia e às vezes o familiar não nos relata, com isso o paciente vai tendo uma depressão muito importante. Então a enfermagem só agrega aí no cuidado desse paciente. Todas as pessoas que perdem peso muito rápido e cortam nutrientes e suplementos correm o risco de desenvolver caquexia. Não, na verdade aqui esse paciente está perdendo peso muito rápido porque aqui se a gente pensar, o paciente ele tem uma doença de base ou é um paciente que está fazendo alguma dieta extremamente restritiva, então a caquexia ela está relacionada a essa perda
de massa muscular, essa perda de peso associada a um estado de hipercatabólico, um estado aí de inflamação muito importante. A tia do meu marido está com câncer de pulmão, gostaria de saber algo para aumentar a proteína e exercício pode fazer normal. Caminhada, essas coisas. Então, a avaliação dos pacientes deve, igual eu comentei, tem que ser multidisciplinar. Essa paciente, ela tem alguma coisa que contraindique a ela fazer algum exercício, ela tem uma insuficiência cardíaca por trás, ela tem algum grau de TPOC, é uma paciente que era fumante, ela consegue fazer um exercício, então a gente também, quando a gente indica exercício para o paciente, a gente tem que saber se o paciente tem capacidade para fazer esse exercício, qual o grau de intensidade que a gente vai começar com esse paciente. A questão aí de aumentar a proteína, a gente deve fazer essa avaliação individualizada, qual é o peso que essa paciente tem, qual a demanda proteica que ela vai ter, se ela consegue alcançar essa meta proteica, porque às vezes nem todo mundo que chega para nós com diagnóstico de câncer vai ser um paciente magrinho, vai ser um paciente desnutrido. Então, é muito comum chegar um paciente que ele chega num estado nutricional que normal. Então, a isso a gente vai acompanhando esse paciente, que é um paciente de baixo risco. Então, tem que ver, a paciente consegue comer, ela tem uma alimentação já previamente boa, uma alimentação que ela consegue suprir a demanda que ela precisa, então tem que ser feita uma avaliação individualizada. Bom, eu olhei aqui todos, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu não deixei nenhuma para trás. Ah, sim, os textos são em inglês. Hoje as diretrizes são todas em inglês. Desculpa. Bom, é isso. Eu queria agradecer novamente ao convite. Eu acho que esse assunto é um assunto muito extenso, é um assunto que a gente consegue dividir ele em diversas aulas. Aqui eu tentei fazer que eu tentei fazer um geral do que a gente precisa estar sempre atento nessa avaliação nutricional do paciente oncológico, mas aí depois a gente consegue abordar isso aí, se um paciente ele vai qual determinado tipo de câncer, onde que está o sítio da doença dele, é um tumor hematológico, não é um tumor hematológico, paciente que vai para rádio, paciente vai para química, paciente vai para transplante, paciente vai para cirurgia. Então, esse paciente, quais as complicações que ele está tendo dentro do tratamento que vão mudando a nossa abordagem nutricional. Então, é um mundo muito extenso que não dá para colocar apenas em uma aula. Eu tentei colocar o que a gente sempre tem que estar sempre atento, que é um grau de sarcopenia, que hoje é uma doença que tem a gente sempre estar de olho. Eu que trabalho com obesidade, hoje vejo muito pacientes em obesidade sarcopênica. Hoje a população está com uma massa muscular muito baixa, e massa muscular é sinônimo de saúde metabólica. Então, a gente sempre tem que ficar atento. E eu acho que a lição, o que eu queria deixar muito aqui na aula é que esse acompanhamento do paciente ele não é pontual, ele é um acompanhamento que tem que ser feito aí durante todo o tratamento. Obrigado.